Uau! E hash 39. Tão incrível o que acontece no hash 39, antes que alguns não estejam no hash 39 experimentei. Esse é definitivamente um momento que ficará gravado na memória. Em nossas mentes. Ponto. E então, uma pequena cabra também imitou o crocodilo no rugido do hash 39 de uma forma engraçada. Ponto. Uma tempestade de neve repentina atingiu um ramal, transformando a cidade em uma imagem. Espere, acidentalmente derrubou um saco gigante de farinha. Ponto. Olhando pela janela enquanto ainda nevava. Sinta-se sorrindo e hash 39 te ajuda confortavelmente deitado em um cobertor como que sensação reconfortante. Ponto. E seguro. Ponto. Em seguida, nós e hash 39 veremos uma terrível tempestade de granizo atingir a China do tamanho de bolas de basquete caindo do céu, transformando centenas de telhados em um gigantesco quebra-cabeça. Alguém pode ajudar a juntar as peças novamente? Um homem estava sentado imóvel no carro, com os olhos fixos e um humor tenso, como se todos. A respiração poderia destruir sua frágil segurança. Ponto. Você já passou por uma grande tempestade? Se você já enfrentou o poder aterrorizante da natureza, deixe um comentário. Imagens assustadoras de câmeras de painel revelam momentos perturbadores do recente terremoto. Um prédio balançou e a munição hash 39 desabou no meio do terremoto. Desastres acontecem de repente e criam cenas caóticas nas ruas. Se você não tiver nenhum motivo urgente, fique em casa para proteger você e sua família. Lembre-se, a segurança é sempre a coisa mais importante. Passamos para outra vista que certamente fará você não acreditar no que vê. Uma tempestade com ventos tão fortes que... Espera, você pode derrubar uma garagem coberta? Sim, você ouviu direito. Você já testemunhou uma erupção vulcânica? Foi então que o solo se abriu expelindo um fluxo de lava. Uma mistura de vermelho e derretido, que descia pela encosta da montanha, transformando tudo em seu caminho em cinzas. Uma cena de destruição, mas também fascinante e surpreendente. A cena era impressionante. Que estranho. Tão avassalador. Ela nos mostra o poder incomparável da natureza, sua maravilhosa engenhosidade e o mistério que a natureza sempre escondeu. Algo raro que nem todos têm a oportunidade de testemunhar. O fluxo de lava se move lentamente, mas sem parar, como um monstro rastejando no chão. Aconselho você a nunca tocar nele, porque tudo o que entra será em contato imerso em temperaturas extremamente altas, transformando-se instantaneamente em cinzas. Em seguida, conserte lenços e copos. Porque em breve você testemunhará uma terrível tempestade de areia. Só de olhar já é o suficiente para fazer seus olhos coçarem, seu nariz coçar. Quero espirrar, e você pode até... Você já viu uma cortina gigante de poeira vindo em sua direção? Não em filmes de ficção científica, mas diante dos seus olhos. Esses pequenos, mas poderosos grãos de areia farão você sentir o que realmente é um banho de poeira.
Imagine que você está caminhando pelo deserto, aproveitando a paz do pôr do sol e de repente... Bum! A mãe natureza decidiu adicionar um pouco de tempero com uma tempestade de areia, tornando a cena mais dramático do que nunca. Se você enfrentar uma tempestade de areia, lembre-se de usar óculos de proteção e máscara. Isso não só manterá você longe da areia. Você já viu uma estrada de repente se transformar em um rio em apenas algumas horas? Apenas uma forte tempestade, e tudo ao seu redor se transformará instantaneamente em uma gigantesca tempestade de água. O único problema é que desta vez não há ingressos gratuitos nem boias salva-vidas. E esta é uma imagem familiar que demonstra o poder da solidariedade quando as pessoas enfrentam dificuldades juntos. Se as inundações e as tempestades de neve forem tão intensas que o deixarão tonto, para outro desastre da mãe natureza, a iminente tempestade de granizo. Quer saber o quão forte pode ser a queda de granizo nos Estados Unidos? Imagine uma cena saída de um filme de ficção científica, mas isso e o Hash 39 estão diante dos seus olhos. Certifique-se de usar um capacete e se proteger, pois essas pedras podem causar um ataque cardíaco com força aterrorizante. Se a areia pode arder seus olhos, a neve pode cegá-lo completamente. Isso e o Hash 39, isso mesmo, uma super tempestade de neve atingiu os Estados Unidos, transformando as ruas movimentadas em desolação e a neve caindo batendo em seu rosto como agulhas frias. Não há necessidade de esperar o Natal, pois a mãe natureza quer. Qualquer dia pode se transformar em um inverno congelante. A neve cai tão densa que só é possível ver a parte branca. E você rapidamente percebe que sair de casa neste momento é uma ação que requer muita coragem. E você acredita que tem gente que até gosta dessa nevasca? A cena que eles apreciaram era talvez tão fria e cativante quanto a própria tempestade. A própria tempestade. Esta tempestade de neve paralisou completamente o trânsito. As escolas foram forçadas a fechar e as pessoas não tiveram escolha, a não ser ficar em casa. Lembre-se de se agasalhar e estocar alimentos essenciais. Se possível, transforme este momento numa oportunidade preciosa para desfrutar de momentos calorosos com a família e amigos. As pedras caíram com velocidade e força inesperadas. Em seguida, levaremos você a outra cena incrível e impressionante. Uma tempestade de fogo. Quando os ventos fortes se combinaram com as chamas, eles criaram um desastre incrível. Um incêndio florestal que ninguém conseguia controlar. Meu Deus, uma árvore pegou fogo nessa tempestade de fogo. Com o poder imprevisível e o drama cativante dos desastres naturais. Tempestades terríveis continuarão a lhe trazer histórias inesquecíveis e cenas imperdíveis. Fiquem preparados porque nós do Hash 39 voltaremos com mais. Incrível. Meu Deus. Você viu isso? Aquela tela se movia estranhamente, como se uma força invisível a envolvesse.
Fugir não é uma boa escolha porque os tornados podem se mover em velocidades incríveis e mudar de direção inesperadamente. Procure abrigo por perto, mas o porão tem uma construção resistente. Se não houver abrigo por perto, deite-se no chão em uma área baixa e cubra a cabeça com as mãos para proteção. Bem-vindo à rotação infinita da cidade. Um tornado chamado Windy se moveu em direção ao High Line em Nova York. Feito de algodão preto, leve. No vídeo você também testemunhará cenas inesperadas e emocionantes. Como um cara pulando imprudentemente de um lugar alto para um penhasco coberto de plástico. Você vai e hash 39 ser capaz de parar de rir quando você vê os Beatles lutando com a bola redonda, extremamente determinados a completar sua tarefa começando a trabalhar para atingir os padrões de KPI. Eles colocarão seu tesouro, pequenas pelotas de fezes no buraco. O trabalho é difícil, mas eles estão cheios de determinação e perseverança. Meu Deus, os Beatles e o hash 39. As bocas estão tão abertas, e o hash 39 é inacreditável. Essa cena com certeza vai te fazer rir muito por causa de sua fofura e humor inimagináveis. Imagine que você está com pressa, e de repente se depara com uma preguiça rastejando lentamente pela rua. Como você vai reagir? Essa cena definitivamente vai fazer você se sentir desconfortável por causa da lentidão e excitação ao vê-lo se mover lentamente como uma tartaruga rastejando. Que estranho. As ruas do México são densamente lotadas de pássaros. E esse estranho fenômeno também apareceu nos Estados Unidos, onde centenas de milhares de pássaros pretos pousam nos estacionamentos, tornando impossível a passagem de qualquer pessoa. Ou não. Nuvens escuras parecem pesar sobre a cidade, fazendo-me sentir preso pela obsessão dos objetos gigantes que cobriam a paisagem urbana. Nuvens escuras cobriram o céu, mergulhando toda a cidade no medo e no pavor. Como se um pesadelo estivesse lentamente ganhando vida. Eu quero perguntar: existe algum Deus aqui? Quem ficou tão bravo que o céu ficou tão escuro? O trovão foi tão alto que muitas pessoas ficaram chocadas ao pensar que o amanhecer havia chegado mais cedo. Dentro da ira dos deuses era terrível. Olhe para aqueles telhados, eles estão sendo levados pelo vento forte como pipas. Amanhecer e hash. Esqueça de ter um plano de emergência para se abrigar e esteja ciente dos alertas meteorológicos para proteger você e sua família. Como é feliz ver os fogos de artifício azuis do amor. Um dos momentos mais memoráveis do vídeo é quando o iceberg gigante decidiu fazer uma curva extremamente espetacular. Meu Deus, a natureza é realmente uma artista talentosa que sabe fazer ciclos que farão todos admirá-la. Não parando por aí, você também testemunhará um fenômeno raro e estranho. Raios que cruzam os trilhos do trem como se você estivesse participando de um videogame extremamente envolvente. Ele e o hash 39 são incríveis. A natureza também sabe jogar jogos elétricos com habilidade. Ou você ficará fascinado pela visão de um gato em profunda concentração, e seus olhos azuis brilhando como pedras preciosas. E há também um macaco que sorri tão brilhantemente quanto o sol da manhã, como se dissesse: olá, novo dia. Nós nos divertimos. Um dos maiores mistérios é a terra congelada da Antártida.
onde tudo é coberto por uma espessa camada de gelo. Ponto. Mas você já se perguntou o que aconteceria se todo o gelo aqui derretesse de repente? Imagine que um dia em maio de 2010, a gigantesca geleira Rudy Carlson derreteu de repente por toda parte, e caiu assustando-o como se estivesse ouvindo uma batata frita de camarão explodir no micro-ondas. Mas isso no Hash 39 não é tudo. O derretimento desses icebergs gigantes também afeta diretamente a montanha, causando avalanches que desciam à base da montanha, criando uma cena que ao mesmo tempo majestosa e aterrorizante. Como se você estivesse testemunhando um curso celestial. Você vai se sentir como se estivesse assistindo a um filme de ação. Mas em vez de vilões, você testemunhará uma natureza feroz tomar conta da tela, com poder e destruição inimagináveis. Agora imagine que você está em frente à tela da sua TV e oferecemos a você em 1 bilhão de momentos únicos. Esta pedra é como um mistério mágico da natureza. Como descobrir um smartphone na idade da pedra e não conseguir evitá-lo. A equipe de resgate só pôde ficar parada observando enquanto as águas subiam como um espetáculo meteorológico. Eles apenas esperaram que tudo se acalmasse para poderem começar a trabalhar. A natureza não quer parar. Em 30 de agosto de 2024, uma forte tempestade com granizo atingiu a área de Álvaro, Obregón, na cidade do México. O granizo pesado transformou este lugar em uma imagem de neve branca e pura. Como se a natureza tivesse estendido um lençol de seda branca sobre o chão. Os carros ficaram sozinhos no meio do granizo. Como bravos guerreiros dispostos a suportar granizo do tamanho de ovos. Você quer fazer um smoothie de sorvete? Visite a Rua Maluca em Puebla, México, onde a natureza preparou gelo para você. Agora eu posso fazer hash em 39. Saiba a diferença entre neve e granizo. Talvez eu devesse começar a testar qual deles é mais doce. Agora, preciso de uma xícara de chocolate quente. Uma devastadora tempestade de granizo transformou a cidade do México em um campo de gelo a 9,2 pés de espessura. Este motorista teve tanta sorte que passou facilmente, como se estivesse jogando um videogame difícil. É difícil acreditar que uma cidade linda tenha sido transformada pela natureza num piscar de olhos. Que Deus abençoe o povo mexicano para superar esta crise. Uma inundação semelhante ocorreu na Espanha em 4 de setembro de 2024. Quando fortes chuvas fizeram com que as ruas de Benidorm, Alicante, ficassem submersas. Os cuidadores acabaram de experimentar um tratamento de lavagem de carros totalmente gratuito. Esta é uma promoção para a grande tempestade. É assim que funciona o Hash 39. Esta é a maneira natural de limpar escadas.
livre e sem produtos químicos. As pessoas do litoral devem estar se arrependendo de ter comprado uma casa aqui. Ponto. A paisagem romântica agora é só lama. Ponto. O mar não está em lugar nenhum. Ponto. Na França, chuvas torrenciais também caíram em 4 de setembro de 2024. Ponto. Todos ficaram confusos quando choveu tão repentinamente e eles tiveram que praticar esqui aquático no rio para chegar ao trabalho. Que interessante. Em outro lugar, moradores de Chongqing, na China, enfrentaram uma tempestade brutal. Enquanto ventos fortes sacudiam tudo como se fossem brinquedos nas mãos de uma criança. Há uma leve vibração aqui. As luzes do teto começaram a piscar como se estivessem dançando um tango. Olhando para aquela cena, fiquei tonto como se tivesse acabado de descer de uma montanha russa. Pert. As nuvens escuras se formaram incrivelmente rápido. Como se alguém tivesse jogado tinta no céu. Um raio o atingiu. Uma luz fria e assustadora era um sinal de que algo pior estava por vir. E então, algo terrível aconteceu com este bairro. A água era tão forte que até derrubou o muro. O que mostra que este não é um lugar fácil para brincar com água. As ruas começaram a ficar inundadas. Espalhando-se rapidamente como um monstro gigante em busca de pesos. Quem ousa remar ou surfar nessas águas? Uma explosão foi ouvida à distância. Talvez o posto transformador tenha sofrido um curto-circuito? Ou não? Espere o trem e tome um banho fresco de graça. Mesmo se você usar um guarda-chuva, você pode escapar com Hash 3090. Que experiência inesquecível. Fortes chuvas transformaram a Espanha em uma praia gigante. Oh, sério? Alguns dirão que não se trata de uma enchente, mas de uma cachoeira no coração da cidade. Ninguém pode prever que coisas ruins acontecerão. Por favor, Deus ame esta cidade. Oh, meu Deus. Esse fluxo escuro de água parecia como se alguém tivesse acidentalmente despejado um balde gigante de tinta nele. Parece que você e o Hash 39 estão filmando um filme de terror e de repente monstros vão aparecer a qualquer momento. A ira de Deus. Não há poder além de Deus. As pessoas gritavam em pânico e corriam na chuva torrencial, tentando encontrar abrigo. Eu sempre quis uma casa perto do mar para ter um espaço confortável. Mas quando vi essa cena, mudei de ideia. Eu não quero ficar em casa e ainda ser molhado com água. Imagine você e o Hash estamos indo trabalhar de manhã.
e você se depara com esta cena. O que você vai fazer? A melhor coisa a fazer é ligar para seu chefe e pedir uma licença do trabalho. Uma enchente ocorreu nos arredores da Áustria, forçando a ponte a usar todas as suas capacidades de sobrevivência para resistir à força da água. E a mesma coisa aconteceu em outra cidade. Mas desta vez, as pessoas ficaram encantadas com esse gigantesco fluxo de água. Eles aplaudiram como se estivessem comemorando a vitória. A situação era tão grave que o fluxo de água atingiu a área residencial. Que as pessoas desta cidade tiveram que evacuar rapidamente e se mudar para um novo local. O dono deste carro, provavelmente se perguntando se pode processar a natureza por transformar seu carro em uma piada. Eles economizaram dinheiro para explorar o deserto e finalmente ganharam na loteria com esse momento raro. A enchente apareceu de repente como uma festa surpresa em terra firme. Eu não acho que um guarda-chuva lhe fará muito bem agora. Você consegue imaginar que um dia seu banheiro vai virar uma mini piscina como essa? A água da enchente passou muito suavemente, sem causar danos, deixando apenas os olhares curiosos das pessoas, como se a natureza tivesse acabado de dar um passeio tranquilo pela rua. Quando ocorrem enchentes no meio do inverno, o rio na Suíça se torna a prova viva disso. Os icebergs derreteram e foram levados pela água, arrastando milhares de pedaços de gelo com eles em uma migração gelada. A natureza sempre sabe surpreender. Este enorme riacho de lama na Suíça parece um spa natural. Banho de lama grátis, você tem coragem de experimentar? Moradores de San Fernando, no Chile, sabiam o que estava por vir, então trouxeram suas câmeras para testemunhar com seus próprios olhos. A enchente levou consigo vários galhos de árvores e troncos de madeira. A propósito, qualquer pessoa que precise de lenha seca para o fogo é bem-vinda. Foi um mistério horrível quando mais de 100 mil quilos de peixe podre apareceram no destino turístico de Bolo e Cardinal 39 PS. Alguém sabe qual é a causa? Embora os desastres naturais muitas vezes deixem vestígios de destruição, a natureza também tem a capacidade de revitalizar e embelezar essas terras. Se você quiser mergulhar no ar fresco e na água fria, vá para Cascades, Oregon, Iowa. Este lugar é famoso por suas cachoeiras majestosas, florestas verdejantes e lagos cristalinos. Quando se trata de estruturas estranhas, a China é definitivamente um destino imperdível. Onde você pode perguntar: como eles criam estruturas tão únicas? Uau! Se você ama essa belezura, comente número 1.
natureza é como um psiquiatra gigante que sabe como curar as feridas depois de cada desastre. Que beleza gentil. Esta é uma obra de arte da natureza. Onde as pessoas podem e resistem a tirar algumas selfies virtuais para mostrar aos amigos. Antes que ele pudesse desfrutar da paz, a natureza ficou tudo em escombros como uma piada cruel. Um salto de esqui simplesmente cria uma bela imagem natural. Isso parece algo saído de um filme de ação. O tronco de uma árvore foi atingido por um raio e de repente pegou fogo. Nunca pensei que eu e o Hashi 39 teríamos um muro de pedra desabando da montanha. Ele e o Hashi 39 são estranhos, mas ele definitivamente fugiria rápido se eu visse a pedra começando a cair. O fluxo de lama se movia como se estivesse se preparando para entrar em erupção. Olhe para casa. Ao lado. Tudo acontece muito perto para se sentir seguro. Eu realmente admiro as pessoas aqui que ousaram ficar por perto para filmar o desabamento como os atores principais de um filme de ação. Felizmente, não havia ninguém no carro naquele momento. Tente descrever seus sentimentos quando você vê uma roda girando diante de seus olhos. Parece uma bola de mármore gigante brilhando, como se alguém a tivesse jogado no mar. Você nunca pode imaginar a devastação causada pelas tempestades de granizo até vê-las com seus próprios olhos. Isso e o Hash 39 são como se o céu estivesse participando de um divertido duelo de apedrejamento, e você fosse um espectador não convidado. No meio do sol escaldante do deserto, uma rocha apareceu de repente, jorrando água como uma chuva relutante. O amanhecer e o Hash 39T podem não ser tão rápidos, mas ainda contém perigo potencial. Ao contrário dos desastres, a natureza também é uma artista talentosa que pinta imagens mágicas que deixarão você perplexo. Mas também há fenômenos que nos fazem pensar. Essas coisas realmente existem na Terra? Ou apenas uma invenção de alguém que bagunçou a imaginação do 39? Enquanto todos aproveitavam um dia tranquilo, um buraco gigante de repente invadiu o campo de futebol em Alton, Illinois. Felizmente não havia ninguém lá naquele momento dramático. Você já imaginou uma tempestade vindo de todas as direções? Você sente como se você e o Hash 39 estivessem no meio de um concerto dos deuses, onde eles decidem tocar música com raios deslumbrantes. Amanhecer e Hash 39. Não se preocupe, isso não acontece todo dia, graças a Deus. Mas quando isso acontecer, você sentirá como se estivesse no meio de um concerto de luzes orquestrado pela natureza. Perna. Porque essa performance pode ser tão brilhante que você vai se sentir como se estivesse sob os holofotes de uma superestrela de Hollywood. Mas isso e o Hash 39 não são tudo.
Em seguida, vemos ondas brilhantes do oceano. Sinta-se perdido em uma festa discoteca no oceano, onde as ondas dançam e convidam você a participar. Mas tenha cuidado se você infelizmente se perder naquela água cristalina. Imagine nuvens iridescentes ou luzes brilhantes da aurora. Isso e o Hash 39 é quando a natureza parece querer fazer as pazes depois de rebeliões inesperadas. Como um artista que organiza um concerto para apaziguar a raiva. Você já pensou que um dia poderá ter que lidar com uma invasão de pássaros migratórios que acidentalmente entram na cidade? Isso é como um presságio. Uma enxurrada de lama caiu das montanhas, inundando as aldeias no sopé das colinas. A natureza continua nos surpreendendo com tempestades terríveis. A tempestade chegou como uma fera gigante despertando de um sono profundo. O vento começou a soprar, e de repente levou o telhado embora. Naquele momento, todos perceberam que a tempestade era mais do que apenas um fenômeno meteorológico. É um símbolo de poder natural como um lembrete aos humanos.